Pessoal, aqui a gente vai mostrar como é que a gente faz para colocar, né, implementar o nosso painel, seja com uma chape ou não, dentro de um site, tá? Que a gente gostaria de fazer, tá bom? Bom, eu vou mostrar aqui como um mashup simples, tá? Eu vou colocar um gráfico só. A ideia é a seguinte, tá? O que que você precisa? Bom, precisa desenvolver um pouquinho em ClickSense, tá? Precisa da ajuda de um desenvolvedor, designer, ou então saber um mínimo de HTML, CSS e JavaScript, tá? Mas é bem fácil colocar isso no ar, tudo bem? Vamos lá, estou usando a versão Enterprise aqui, estou com um aplicativo no ar, tá bom? Então, estou com esse aplicativo aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou criar a minha aplicação. Então, vou vir aqui, DevHub, tá bom? Aqui no seu domínio DevHub, também dá para você fazer com o ClickSense desktop. A diferença é que o desktop você não consegue acessar ele publicamente, né? O Enterprise vai precisar de login e senha. Bom, vamos criar um projeto aqui, vou criar um novo mashup. Legal, vou chamar ele de publicado. Template, vou colocar o template básico, tá bom? Criar. Estou chamando ele de publicado, criando o template básico. A partir desse momento, o Click ele está criando os arquivos, né? Ele criou aqui os arquivos ó, HTML, JS, CSS, tá? Que é o HTML, JavaScript e CSS, que é o style, tá bom? Do ClickSense. Ele criou esses arquivos. Se a gente acessar em cada um desses arquivos, a gente vai ver o editor de código, tá bom? Aí nesse caso aqui o HTML, o JS e o CSS. O que é importante nesse HTML? Você não precisa criar ele no Click, né? Você não precisa criar essas informações aqui no Click. O que é importante ter no seu HTML? São as duas chamadas, tá bom? Essa chamada aqui do Click Styles, tá? Do CSS, e a chamada do require aqui, tá bom? Do JavaScript, que também é do ClickSense, tá? Essas duas chamadas aqui são as que você precisa realmente ter no seu arquivo HTML, tá? O resto você não precisa, tá? Você pode colocar tudo por fora. Mas aqui no lugar do ponto ponto, por exemplo, colocaria o seu domínio do ClickSense se tivesse num arquivo externo. A gente vai levar ele para um domínio para fora, tá? Demonstrando. Bom, criei isso. Criei os três arquivos aqui, HTML, JavaScript e CSS. O que aconteceu agora? Vou entrar no servidor onde está instalado o Click. Eu venho aqui ó, na pasta C Windows ClickSense. No meu caso é essa pasta porque eu coloquei a pasta padrão, tá? Deixa eu baixar aqui um pouco. Ele fica aqui na pasta padrão, tá bom? Eu chamei ele de publicado. Então vou buscar aqui publicado. Aqui ó, publicado, a pasta que ele criou hoje, com os três arquivos, tá bem? Lembrando, de novo, esses arquivos aqui eles podem ser criados no bloco de notas fora do ClickSense, tá? Estou usando um modelo aqui de mashup para ficar mais simples. O que o Click criou efetivamente? No corpo do seu HTML, se a gente clicar aqui em Preview, ele criou várias caixas, né? Várias caixas, vários boxes. Então tem aqui vários boxes. Ó, quer ver 01, 02, 03, 04. Isso aqui é o ID da sua div, tá? No HTML. E a gente vai precisar usar esse ID para referenciar os gráficos que vão ser chamados aqui no publicado JS, tá bom? Observe que aqui está tudo em branco, ó, as chamadas, tá? Estão todas em branco. Bom, eu vou selecionar o meu aplicativo. Eu vou estar trabalhando com esse aplicativo chamado Primeiro. Então, vou vir aqui no Mashup. Vou colocar aqui o aplicativo chamado Primeiro. No momento que eu colocar aqui, ó, coloquei o aplicativo chamado Primeiro. Se eu vim aqui em Publicado, ainda ele não fez a alteração. Eu achei que ele já fazia nesse momento, mas não. Tá. Estou aqui com o meu aplicativo chamado Primeiro. Dentro da minha guia Resultados, eu tenho esse Representatividade. Tá? Vou clicar com o botão direito nele. Vou vir em Compartilhar, Incorporar. Nesse momento, você vai ver que todos os objetos do Click, tá? Inclusive a sheet, cada um dos objetos do Click tem um ID. É através desse ID
que a gente faz a chamada para o HTML, tá? Ó, esse é LBJYQDA. Bom, achamos aqui o ID desse objeto. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui numa chapa, eu vou estar arrastando ele só para escrita ser automática, tá bom? Vou vir aqui no publicado, ó, agora no meu JavaScript já tem alteração. Eu tenho aqui, ó, var app click.openapp. Tenho ID do meu aplicativo, tá? Então, tô vendo aqui, ó, tem o meu ID do meu aplicativo, é exatamente esse ID aqui, ó, F516. Se eu vim aqui no meu editor, ó, F516. Beleza, ele deu esse comando. Depois, ele deu esse outro comando aqui, ó, app.getObject, QV01 e o ID do meu gráfico. Esse QV01 é a identificação do meu objeto aqui, né, na tag do HTML, tá? QV01, ó, é esse objeto aqui. Depois, no comando aqui, ele colocou o ID do gráfico, tá? Então, ele pegou esse gráfico e jogou nesse objeto do HTML, tá? Eu posso estar editando aqui 02, 03, 05, tá bom? Posso fazer essas edições aí e etc. Bom, então vou trabalhar só com um objeto, vou apagar o resto das caixas aqui que eu não preciso. Apaguei, tá? Apaguei as caixas aqui que eu não preciso. Beleza. Vou vir aqui no meu preview e eu consigo já enxergar um gráfico, tá? Se eu clicar aqui em View, ó, observe que ele dá um endereço aqui como se fosse um servidor, né? Como se fosse um servidor web e dá uma chamada aqui para a página HTML e ele já plota o meu gráfico aqui, tá? Eu vou estar levando os meus documentos HTML e CSS para um domínio externo, tá bom? Esse aqui é o meu domínio clique. Ó, não tenho nem certificado de segurança, tá? Eu vou estar levando para um domínio externo, tá bom? Fora do meu ClickSense. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar... Cadê o servidor? Tanta coisa aberta. Eu vou pegar aqui esses três arquivos, ó. Tá, o publicado, HTML, o CSS e o JS, tá bom? Eu vou pegar eles e vou levar para o meu servidor externo, para o meu aplicativo, onde fica hospedado o meu site, tá? Eu trouxe aqui os arquivos onde fica hospedado o meu site, né? E tenho aqui o publicado CSS, o publicado HTML e o publicado JS, tá? São esses três aqui os arquivos para você levar para a parte externa. Quais são as modificações que você vai ter que fazer nele? Bom, abrindo aqui, ó, esse aqui é o arquivo HTML, tá? É o publicado HTML. A gente vai ter que mudar a linha de style sheet, tá vendo? Eu estou apontando aqui para o meu servidor, né? Aquele clique-style.css. Então, ó, eu mudei o começo aqui, ó, tá? Mudei o começo para o meu servidor, barra resource, barra, aí a sequência continua igual. E essa parte aqui do require.js também é a mesma coisa. Você muda o começo, aí do resource para frente segue igual, tá bom? No JS, o que você vai ter que mudar? A parte de conexão, tá? Lembra que aqui estava Windows, etc, 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 aqui nesse config? Então, esse var config aqui você também vai mudar para o seu host, né, do ClickSense, porta 443, e aqui embaixo segue da mesma forma, tá? Você só vai mudar essa parte aqui do config. Com isso, teoricamente, você já está pronto para acessar o ambiente Click de forma externa. Mas só levem esses arquivos para o seu ambiente externo se for uma extrema necessidade, tá? Se você realmente precisar abrir esse documento HTML aí na parte externa, tá? Se não for, deixa dentro do Click mesmo, porque a parte de login pode dar alguns erros e isso pode complicar. Teoricamente, do jeito que está aqui, o que o Click vai fazer? Ele vai redirecionar para a sua página de login, tá bom? Aí você vai ter que colocar o login e senha, ele vai cair aqui na página com seu endereço, né? O seu www.publicação.html, e ele vai cair lá no seu endereço e ele vai resgatar o gráfico do Click, tá? No seu QMC do ClickSense, então vou entrar aqui na parte do QMC do ClickSense, você vai ter que liberar o seu site, tá? Você vem aqui em Virtual Proxies, vai no seu proxy principal ou proxy que você tiver configurado, né, para entrar no site. Você clica aqui em avançado
e você libera aqui, ó, na lista todos os seus endereços, seus IPs que precisam acessar o ClickSense, tá bom? Isso aqui vai permitir com que ele capte, né, essas duas linhas aqui, o Click Styles e o Require, e também te envio para a página de login, tá? Lembrando mais uma vez, só faça isso se for de extrema necessidade, se não deixe o acesso dentro aqui do Click mesmo, tá? Afinal de contas, você consegue importar todos os documentos, HTML, CSS, formatação, tudo, você joga dentro do servidor Click e deixa que ele acessa por aqui mesmo, até porque fica mais rápido, tá bom? Vamos lá, segunda parte. Você está na sua aplicação e quer evitar o login e senha, né? Você quer que ele passe direto. Você não quer que ele fique solicitando, né, o login e senha para o usuário, tá? Para você fazer o login e acessar ele direto, você precisa gerar um ticket de autenticação, tá? Você pode fazer isso via post, tá bom? Acessando o QPS, né, o Click Proxy Service, você consegue pegar o ticket de login e ele tem que ser usado em 60 minutos. Vamos lá. Bom, o que você vai fazer aqui? Tá? Eu estou usando o Postman de exemplo, tá? Porque eu testei embarcar nas linhas de programação, mas bom, não sou programador, então é melhor você falar com o seu programador que utilize a linguagem dentro do seu aplicativo, tá? Aqui eu vou mostrar direto pelo Postman. Bom, o que você tem que fazer? Vim aqui no ClickSense, você vai ter que gerar certificado, tá? O certificado do seu servidor. Deixa eu clicar aqui. Legal, estou no meu QMC aqui do ClickSense. Vou vir aqui embaixo, tá vendo? Ó, certificados. Aí você vai gerar um certificado, tá? Adicionar o nome da máquina. Aí, o nome da máquina. Você coloca aqui, se quer que coloque, né, um password no seu certificado, tá bom? E de acordo com a sua linguagem de programação, você vai utilizar o formato Windows ou o formato PEN, tá? Nesse caso aqui, eu estou usando o formato PEN, mas aí vai depender da programação do seu sistema lá, tá? Certificado Windows ou PEN. Vou colocar aqui o PEN, legal. Vou clicar aqui em exportar certificado, tá? Só não vou clicar porque eu já tenho um monte. Mas clico aqui em exportar certificado, ele vai dar a mensagem, vou clicar aqui, vai. Exportar certificado. Ele vai te gerar um certificado para você resgatar dentro da onde está instalado o ClickSense, tá bom? Então ele fala aqui, ó, seu certificado foi exportado e está neste endereço aqui. Então você tem que copiar esse endereço aqui, vir para o servidor que está instalado o ClickSense. Então vou vir aqui no servidor, esse aqui é o meu servidor, vou colocar o endereço que ele mandou aqui, ó. Legal, tenho aqui todos os meus certificados exportados. Esse aqui foi o que eu acabei de gerar, né? São vários certificados. O que eu vou usar aqui no caso é o cliente e o cliente key, tá bom? É o cliente e o cliente key. Bom, copie esses dois certificados para o servidor onde você vai precisar fazer a requisição do ticket de login, tá? Então copia esses dois certificados aqui. Beleza, eu já copiei. Estou aqui no meu Postman. E eu vou incluir esses certificados para onde, tá? Nesse caso aqui, tá? Eu estou colocando ó, onde meu ClickSense está instalado, a porta que eu tenho que acessar, que é a 4243, QPS, ticket, tá? Esse aqui é o endereço que eu vou utilizar para solicitar o ticket de acesso, tá bom? Legal. O que eu tenho que colocar aqui? Vamos lá. Parâmetros. Parâmetros, eu tenho que colocar uma XRFK, tá? Uma RFK. E ele tem que ter 16 caracteres, aí um número é aleatório, tá bom? Você pode passar aqui aleatoriamente qualquer número que você quiser, o importante é ter 16 caracteres, tanto faz número ou letra, tá? Você vai ter que passar isso no parâmetro e no header também. No header você vai ter que passar, ó, click, XRFK, exatamente o mesmo que você está passando na URL, tá? No headers, você tem que passar a mesma chave que você está passando no parâmetro, tá bom? Beleza. O método de envio vai ser o post, tá? Então, você vai ter um corpo para estar enviando. Bom, o content type, application JSON, e depois você vai ter que passar um xuser também, tá bom? Aí você passa um xuser, o diretório aqui é o diretório do seu domínio, tá? No caso aí você pode colocar o seu domínio e o usuário também do seu domínio, tá? No corpo, o corpo desse envio, o que você vai mandar?
você vai mandar o seu usuário diretório também, que é o seu domínio, né? E o ID do seu usuário, tá? O atributo pode ficar em branco. Você só precisa mandar o diretório e o ID do seu usuário. Feito isso, você vai enviar. Então, vou estar enviando aqui. Ah, ele vai dar erro, por quê? Você precisa utilizar o certificado, né? Eu já fiz aqui a inserção do certificado, daqueles dois que eu baixei. Então, eu vim aqui, ó, no caso do Postman, tá? Eu vim aqui em configurações, setting, certificados e eu coloquei aqui, ó, os dois certificados. Tá vendo? O PEN e o Client Key, os dois, né? O cliente e o Client Key, tá? Só vim aqui em adicionar certificado, coloco o endereço do seu servidor, a porta 4243. Aqui em CRT é o cliente e em Key é o Client Key, tá bom? Então, esses dois aqui são os que você vai estar utilizando. Beleza? Aí você vai clicar em enviar. Faça o primeiro teste no Postman ou no seu documento de envio, tá? Antes de levar para o seu site em si. Bom, ele vai te gerar aqui, ó, usuário, diretório, clique, user ID, atributos, ticket. Esse ticket aqui, ele tem que ser utilizado em 1 minuto, tá? Você tem 60 segundos para utilizar esse ticket de acesso. Se você não acessar dentro dos 60 segundos, ele vai abortar, tá bom? Então, faça esse teste aqui, põe o seu usuário e use o ticket. Aí, como é que você vai fazer na sua aplicação? Na sua aplicação, deixa eu dar um Windows R aqui, você vai colocar o endereço da sua extensão, tá? Do seu mashup ou do seu painel, se o interesse for acessar o painel direto, tá? Não precisa construir mashup, não é obrigatório construir mashup, você pode acessar direto. E o que você vai fazer? Depois, no final do link, você vai botar uma interrogação e a variável, né, no envio aqui, que você vai mandar no seu link, é o click ticket, tá? Esse click ticket aqui, ó, click ticket, igual, você vai botar esse código aqui que você está resgatando do post, tá bom? Então, na sua programação, é só você botar um redirecionamento de página com esse código aqui para o endereço que você quer, com click ticket nesse código, tá? Então, eu vou gerar aqui um código novo com um usuário válido, né? Vou gerar aqui um código novo com um usuário válido e vou trazer o acesso para o browser, tá? Então, vou colocar aqui um código, colar, dar um Ctrl C. Eu posso até abrir aqui um código, um browser com janela anônima, né? Um que não tenha login de sessão, dou Ctrl V. Feito isso, você vai acessar direto, tá? Lembrando, você tem 60 segundos para usar o ticket. Eu vou trocar o ticket aqui rapidinho, trocado, vou dar um Enter. E agora, ó, ele acessou o meu servidor direto, tá? Direto pelo mashup aqui, utilizando o ticket. E ele não pediu login e senha, né? Ele não pediu login e senha, ele já vai abrir a página aqui, no caso do meu mashup, tá? Mas se eu tivesse direcionado para um aplicativo no formato celular ou aplicativo, etc., eu consigo controlar dessa maneira aqui, acessando direto, redirecionando direto. Aí o usuário não vai precisar fazer login e senha no seu aplicativo e depois no ClickSense, tá? Você consegue mandar aqui direto, tá bom? Última questão é usuários ativos, usuários que têm sessões ativas. Se alguém souber uma forma melhor de recuperar isso, por favor, comenta aqui embaixo. Eu tentei 3 opções. Uma delas é mandar uma query direto contra o Postgres do ClickSense. Isso aí é uma prática que não é muito legal e eu vi que quando ele muda de versão, às vezes a query para de funcionar. Então, essa opção aí está descartada, tá bom? Ela funciona, mas não é muito legal para você dar suporte nela, né? Da sustentação, principalmente quando for atualizar o ClickSense. Outra possibilidade foi mandar uma QRS ou um QPS, né, do API do ClickSense para pegar qual é a sessão que está ativa no momento. Eu só consegui pegar a quantidade de usuários ativos, mas eu não sei quem é que estava ativo no momento, tá? Então, eu não encontrei, pelo menos lá na documentação, né? Eu pedi o suporte aqui, estou aguardando a resposta, mas por enquanto eu não encontrei. Por enquanto, a solução mais rápida que eu encontrei para você achar o usuário que está ativo no momento é, você vai ter que pegar o tempo de sessão, tá, do usuário, você vai ter que pegar o tempo de sessão do usuário e pegar esse arquivo na instalação do Click mesmo na parte do Audit, tá bom? Essa parte aqui de Log Audit. Aqui no Log Audit, você tem aqui, ó, as atividades, né? Dentro dessas atividades aqui,
você consegue pegar o usuário, o tempo, né, que ele acessou, modificou uma aplicação ou etc. Aqui, ó, você tem a descrição do dia, aí você tem o timestamp. Qual foi o comando? Ó, ele abriu um aplicativo. Aí mais para frente você tem o campo aqui de usuário também, tá? Desse jeito, nesse log aqui, se você verificar, né, antes de mandar o request aí da API, você vai saber se o usuário tem uma sessão ativa ou não, tá? Lembrando que você pode ter até, no máximo, 5 sessões do mesmo usuário acessando a parte do clique, tá? Lembrando que você pode ter no máximo 5 sessões por usuário acessando o ClickSense, tá bom? Espero que esse vídeo aqui consiga te ajudar aí a embarcar a sua aplicação Click no seu aplicativo, no seu site direto, tá? Espero ter ajudado a todos aí e até um próximo vídeo. Valeu!